Opa, eu sou Católicos e hoje nesse vídeo eu quero te ajudar a ter um 2025 mais próximo de Deus. Desde agora eu quero avisar que não vai ser um manual completo com tudo o que é necessário, mas eu pretendo pelo menos dar um norte de o que deve ser almejado e da importância de cada passo que eu vou te apresentar. Bem, esse tema vai ser dividido em 4 diferentes vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou tratar do primeiro importante passo, que no caso é se aproximar de Deus através das Sagradas Escrituras. Jesus é a absoluta palavra de Deus. Isso se prova no prólogo de São João, onde é visto que o Verbo era Deus e que se fez carne e habitou entre nós. E a Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita. Ela é inspirada pelo Espírito Santo, o que quer dizer que os escritores sagrados, quando escreviam o que ali está presente, recebiam a luz de Deus para escrever o que estivesse conforme o que Deus quisesse que fosse escrito e transmitido. Aliás, isso não significa que eles escreviam mecanicamente, mas sim que foi a eles revelado o que tinha de ser escrito, e eles deviam se virar, por assim dizer, em como expressariam o que lhes foi inspirado. Tá bem, então entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita e, seguindo a lógica, nós, a lendo, nos aproximamos mais da vontade de Deus. Assim como quando os apóstolos pregavam oralmente o Evangelho, também através de exemplos e ações, estavam inspirados por Deus, transmitindo a mensagem da salvação, os escritores sagrados também estavam inspirados pelo Espírito Santo, que é Deus, transmitindo por escrito a mensagem da redenção. Talvez você não saiba, mas a fim de que o evangelho fosse sempre conservado sem alteração e vivo na igreja, os apóstolos deixaram seus sucessores, que sim, são os bispos. E quem deu esse poder a eles foi Jesus Cristo, e inclusive isso está evidente no evangelho segundo São Lucas. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não são todas as pessoas que dizem ser bispos que são os bispos que eu falo. Os bispos de que eu falo são, por exemplo, esses que estão passando na tela nesse momento. Então, quando nós lemos a Bíblia e procuramos conhecer mais a Jesus, temos que sempre ter cuidado para não ir contra o que esses abençoados homens conservaram por cerca de 2000 anos. Essa transmissão do evangelho viva e presente até os dias de hoje, que estará presente até a consumação dos séculos, é chamada de tradição. Muito diferente do que alguns podem pensar, ela não é contra os ensinamentos de Cristo nas Escrituras. É justamente o contrário disso. Ela está intimamente ligada à Bíblia. Isso se evidencia inclusive na palavra de Deus escrita, onde São Paulo apóstolo fala da importância da tradição oral na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15. E quando eu falo dos bispos, eu estou falando inclusive de fatos históricos. Santo Inácio de Antioquia, que viveu no século I, disse: onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Pelo menos para mim, tá claro que tanto as Sagradas Escrituras como a Sagrada Tradição provêm da mesma fonte, que é Deus. E de tal modo que as certezas absolutas não vêm apenas da Bíblia, mas também da tradição, que deve ser igualmente amada e aceita como as Escrituras. E temos que ter muito cuidado nesse ponto em especial, porque daí vem um grande perigo: a interpretação pessoal das Escrituras. Infelizmente, algumas pessoas, depois de séculos desde a fundação da igreja em que o próprio Cristo fundou, disseminaram que as escrituras devem ser interpretadas pessoalmente. Porém, nas próprias escrituras a interpretação pessoal é claramente condenada. Isso se vê na segunda carta de São Pedro. E eu vou deixar passar por alguns segundos para dar tempo de ler e de entender como que isso é grande. Na tela estão passando algumas heresias que vieram da interpretação pessoal da Bíblia. E olha que é só um pouco das heresias existentes. Houveram muito mais. Portanto, quando lermos esses tão importantes escritos, devemos ter sempre a consciência de nunca tomarmos para nós algo que seja contrário ao ensinamento da Santa Igreja, que foi o próprio Senhor que a fundou e deu tal autoridade para interpretar corretamente os escritos sagrados. Então, rezemos antes de ler, para quando lermos, conhecermos bem a vontade de Deus e sermos repletos daquilo que Deus quer que saibamos e vivamos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No próximo vídeo eu vou tratar de mais um passo, e se você quer saber qual passo é esse e como ele pode te ajudar a viver melhor a vida espiritual, se inscreva no nosso canal e comenta qual que você acha que vai ser esse próximo passo. Isso ajuda o nosso apostolado a alcançar mais pessoas. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.